antes de todas as coisas. E Jesus, para descrever esse Criador, esse ser maravilhoso, eterno, perfeito, ele disse que ele é o nosso Pai. Veja a responsabilidade que nós temos nas nossas famílias, né? Quanto somos importantes. Por isso, talvez sejamos tão atacados, né, ao longo das nossas vidas, os pais. Mas Ele é bom e fiel para cumprir a sua vontade sobre as nossas vidas. Irmãos, desde o encontro, o Senhor tem tocado no meu coração com uma palavra que começou falando sobre o sobrenatural de Deus. Sobre o caminho no sobrenatural de Deus. E mais recentemente, Ele tem falado comigo sobre andar mais leve. E essas duas palavras, essas duas ministrações, uma é precedente à outra e uma tem a ver com a outra. Você andar no caminho do sobrenatural de Deus e você andar com mais leveza. Antes de eu começar a palavra, eu queria lembrar a gente que Jesus, num determinado momento, ele disse: olha, se você estiver sobrecarregado, sabe? Entre na minha canga, eu vou te carregar. Conheça que o meu coração é manso e humilde. Essa é a proposta dele para a gente, que a gente tenha corações mansos e humildes. Sempre que eu procuro lembrar das minhas dificuldades, eu lembro que o coração de Jesus é manso e humilde, que é esse o meu direcionamento que eu tenho que ter. E aprenda de mim que meu jugo é leve e suave. O jugo de Jesus, a proposta de Jesus é: o meu jugo é leve. Mas muitas vezes a gente entende essa leveza de uma forma, talvez, não tão da forma como ela deve ser. Realmente ela é leve, porque a gente tem que caminhar no sobrenatural de Deus. É a partir do caminhar no sobrenatural de Deus que a gente vai ter uma caminhada em leveza. Quando Jesus mandou os discípulos pela primeira vez para saírem preparando o ambiente, né, para o final, pregando pelas cidades, o que foi que ele falou para eles? Vão de 2 em 2. Não levem dinheiro na sacola. Não levem 2 túnicas. E no lugar que vocês chegarem, se vocês tocarem na primeira casa e ali tiver um filho de Deus, um homem de Deus, ali vocês vão ficar até o final. Esse é o caminhar na leveza de Deus. Esse é o caminhar no sobrenatural de Deus. Quando a gente não tem os recursos para solucionar aquilo que a gente deseja solucionar, quando a gente não tem os recursos suficientes para enfrentar as adversidades, esse é o caminhar no fluir de Deus. E ele fala para os discípulos: olha, não leve 2 túnicas. Mas a gente tem que convir que Israel é um deserto e à noite faz frio. De dia é quente, mas à noite faz frio. 2 túnicas, uma túnica a mais, seria bacana? Sim ou não? Opa, com certeza seria, porque você ia ter uma segunda túnica para se cobrir e não passar frio. Mas a proposta de Jesus é: você vai caminhar no sobrenatural.
Quem vai prover sou eu. Quem vai te levar pelos lugares, quem vai te aquecer sou eu. Quem vai abrir as portas das casas para vocês pregarem o Evangelho, as boas novas, sou eu. Não vai faltar provisão para nada, para você cumprir o propósito de Deus na sua vida. Amém? Amém. A palavra-chave de hoje está lá em João 1,12 e fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Vou repetir. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de tornarem-se filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Deixa a palavra aqui. Gente, João, ele é muito preciso nessa palavra. E às vezes a gente passa por ela despercebido e a gente não nota que João, ele nos fala, Robson, se eu sair da visão da câmara, você me avisa, viu? Levanta a mão e avisa, manda eu voltar e beleza. Ele diz assim, ó, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito. Direito é algo que você pode exercer ou não. Para todos aqueles que receberam Jesus, ele deu o direito. Cabe a gente tomar uma decisão e exercer esse direito de se tornar filho de Deus. Porque senão, ele teria escrito de uma forma diferente, ele teria dito, mas a todos quantos o receberam, tornou-lhes filhos de Deus. E não é isso que está escrito. Está escrito que ele deu o direito de nós nos tornarmos filhos de Deus. Tem uma revelação aí muito importante, que tem tudo a ver com caminhar no sobrenatural de Deus, e é por essa palavra que a gente vai percorrer. Eu queria ir com vocês lá em Romanos 8,14, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Lá em Romanos 8,14 está a resposta a essa questão que João nos traz. Romanos 8,14 diz o que para a gente? Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia! Então, aqueles que creem em Cristo Jesus têm um direito, mas a palavra fala que os verdadeiros filhos são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Aqueles que vivem a filiação completa, aqueles que entendem que são filhos amados de Deus, eles passam por isso aqui, ó. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. E a proposta de ser guiado pelo Espírito de Deus é a proposta que a Pamela, cadê a Pamela? Deve estar aqui, ali, é de sermos um. Sermos um com Deus. Mas a gente deixar que Ele guie as nossas vidas. Então vamos imaginar o seguinte: eu estou num carro, eu tenho um volante, eu vou dirigir, e eu vou para uma prova de velocidade. E alguém diz assim, olha, você pode escolher o piloto que você quiser e a tecnologia, esse piloto vai entrar em você e você vai ter as habilidades dele. Eu escolheria o Ayrton Senna, eu não sei vocês quem vocês escolheriam, mas eu escolheria o Ayrton seguramente. E aí, diz o seguinte, ó, você aperta um botão, baixa um software do Ayrton e você vai dirigindo. Mas toda vez que você quiser dirigir sobre a sua própria ótica, você perde o software, você vai ter que apertar de novo o botão para ele voltar. Qual é a proposta de Deus para as nossas vidas? É que o Espírito Santo nos guie. É muito mais desafiador liderarmos as nossas próprias vidas do que dirigirmos um carro.
E a promessa do Eterno, a promessa de Jesus, foi que Ele iria, mas o Espírito Santo viria para habitar nos nossos corações. E junto com o Espírito Santo, o próprio Cristo, o próprio Pai habitariam dentro de nós. Qual o grande problema? Pelo menos meu, não sei se é seu, é que muitas vezes, em muitas áreas da minha vida, eu quero liderar. Eu quero dirigir o carro. E o Espírito Santo, Ele deixa. Porque nós temos uma coisa chamada de livre-arbítrio. Muitas vezes eu me esqueço de me encher do Espírito naquele dia e eu vou dando minhas cabeçadas por aí. Vão ter consequências? Claro que vão ter. Óbvio que vão ter. Mas assim, a palavra de Deus fala que a vontade dEle para as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas para a gente viver esta consequência de uma vida boa, de uma vida perfeita e uma vida agradável, nós precisamos deixar que Ele nos guie em todos os momentos. A gente precisa se encher dEle, porque assim, é o supremo Criador do universo. A palavra fala que a gente não consegue tocar um pequeno pedaço da sabedoria de Deus, que dirá ter a dimensão do poder de Deus. Então a gente precisa deixar que Ele nos guie. Por quê? Porque a habilidade dEle, a sabedoria dEle, o poder dEle são infinitos. E a gente é extremamente limitado. Todas as vezes que a gente quer tomar o volante do carro da mão dEle, acredite, a gente não vai dirigir melhor do que Ele. A gente vai dirigir do nosso jeito. E provavelmente nessa área, nesses momentos, a gente não vai fazer aquilo que é o melhor. Mas a palavra nos fala, e ela vai estar aqui, vinda no final, que existe um descanso sabático para o Senhor. Existe um descanso para o povo de Deus. E a gente vai chegar nela. Amém? Eu queria que a gente fosse rapidamente lá em Gênesis 3, 6, 7, para a gente entender uma coisa importante que foi a queda. Fala assim: quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. O 7 fala assim: então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Sabe o que aconteceu na queda? E a natureza humana que passou a habitar em cada um de nós, é que quando os olhos dos dois se abriram, significa que a humanidade passou a ter uma má consciência. Ela passou a ter uma consciência que acusa as nossas almas. Porque até então eles não sabiam nem que eles estavam nus, eles estavam no paraíso, eles estavam nus. A palavra fala que imediatamente após eles comerem, eles observaram que, caramba, estamos nus, vamos nos esconder, vamos esconder a nossa nudez, vamos esconder as nossas fragilidades. Veja, a queda da humanidade, ela provocou em mim e você que a gente tenha uma consciência que nos acusa, uma má consciência, e a gente sabe quem é que nos acusa. Através dessa má consciência, a queda levou a legalidade para que Satanás fique nos acusando, a mim e a você. Mas, da mesma forma que a morte entrou na humanidade, a consequência é que a humanidade, ela saiu da presença do Pai.
A palavra fala que Deus disse, olha, agora que eles têm essa má consciência, não dá para eles ficarem aqui, porque eles podem comer da árvore da vida e viver eternamente. Então o homem foi afastado, e a mulher, da presença de Deus. E todo o caminho da volta, todo o plano de Deus para nos retomar, para nos trazer de volta para Ele, passa pela obra consumada por Jesus na cruz. Lá em João 14,6 fala assim, é o próprio Jesus falando, assegurou-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você está tentando voltar ao Pai? Você está tentando se achegar ao Pai? Você está tentando entrar no secreto, no Santo dos Santos? Jesus está dizendo o seguinte, olha, existe um caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, eu e o Pai somos um só, é o que Jesus está dizendo, senão por mim. Ei, é necessário que a gente entenda que depois da queda da humanidade, o homem foi apartado da presença de Deus. O homem tinha uma má consciência atuando sobre ele. E ainda tem para aqueles que não aceitaram Cristo Jesus. Mas, olha, a obra da redenção, ela passa no momento que o Filho de Deus, Deus, o próprio Pai, envia o seu Filho em forma humana, Jesus, para habitar na terra. A palavra fala que Jesus, ele foi sendo aperfeiçoado até se tornar uma oferta completamente agradável por mim e por você. Mas como assim o próprio Filho de Deus foi sendo aperfeiçoado? Isso quer dizer que Jesus foi sendo tentado em todas as coisas que um homem poderia ser tentado. Uau! O próprio Deus, ele envia o seu Filho para que num caminhar na terra ele fosse tentado em todas as coisas que eu e vocês somos tentados. Em todos os detalhes, em todas as fraquezas, as fragilidades humanas, Jesus, ele foi tentado, tanto que todas as vezes que alguém falava, e normalmente eram os demônios que denunciavam, o que você está fazendo, filho de Deus? Ele diz, não, aqui eu sou filho do homem, estou vivendo num corpo de carne igual a todos os outros, e quando eu for para a glória, à direita do Pai, eu vou estar representando a eles lá, e a fraqueza que eles têm, eu conheço, eu superei, e eu tenho condições de cuidar. Eu tenho condições de cuidar de toda a dor. Tenho condições de cuidar de toda a saúde. Tenho condições de cuidar de toda a ansiedade. Eu sou sangue por vocês. Ele foi à cruz por cada um de nós. Ele viveu como homem, sendo preparado, aperfeiçoado para se tornar uma oferta perfeita. E Jesus, como ele não pecou, ele redimiu toda a humanidade. Porque ele fez o caminho inverso ao de Adão. Adão tinha uma promessa e bênçãos. E ele pecou. E a morte entrou. Jesus, ele percorreu todo o caminho que seria impossível para eu e você percorrermos. E ele, como oferta agradável, perfeita ao Senhor, ele se entregou na cruz do Calvário. Por isso que ele falou, está consumado. Tetelestai. Uma oferta perfeita por toda a humanidade. No livro de Hebreus, Hebreus 10, do 9 ao 22, fala assim, olha que passagem com tanta revelação. Então completou, aqui estou,
vim para fazer a tua vontade. É o próprio Cristo falando isso aqui, Jesus. E assim ele cancela o primeiro padrão, ele está falando da lei, para estabelecer o segundo, ele está falando sobre a graça, a obra consumada do Calvário. E por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feito de uma vez por todas. A obra foi consumada. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem remover os pecados. Antigamente, tinha um tabernáculo, e os sacerdotes, diariamente, eles iam cuidar de todas as coisas que tinham que cuidar. Eles entravam num espaço chamado Lugar dos Santos. Nesse lugar tinha o candelabro, tinha os pães, tinha a mesa e os pães da propiciação. E os sacerdotes podiam entrar e sair desse lugar naturalmente. E do lado de fora eram feitos os sacrifícios. E as carcaças e as cinzas que ficavam eram jogadas fora do ambiente da congregação. Amém? Só que atrás do lugar dos santos, tinha um lugar chamado Santo dos Santos, que era separado por um grande véu, que na verdade eram grandes cortinas, que é este lugar que tinha um altar de ouro, tinha a arca da aliança, dentro da arca tinha um vaso, e esse vaso estava cheio do maná, tinha a vara que floresceu de Arão, e tinha as tábuas da lei. Isso estava fechado por uma tampa chamada de propiciatório, propiciação. Jesus foi propiciação para nossas vidas, acima 2 anjos. Esse lugar era adentrado uma vez por ano, e só quem adentrava lá era o sumo sacerdote. Só que o sumo sacerdote, vamos combinar, ele é igualzinho a eu e vocês, ele também pecava. Então ele tinha que oferecer um sacrifício pelos pecados dele e pelo pecado de toda a congregação durante todo o ano. E ele ia lá, ele entrava no Santo dos Santos e ele ia aspergir o sangue sobre o lugar onde ficavam as asas dos anjos, sobre a tampa do propiciatório. Amém? Mas isso não resolvia o problema, porque a congregação continuava pecando do mesmo jeito e o sumo sacerdote também. Então, o lugar da presença de Deus, que era ali representado no Santo dos Santos, ninguém tinha acesso. A palavra fala que quando Jesus morreu, o véu foi rasgado de cima a baixo. Por quê? Porque ele foi a oferta perfeita. Não existe mais nada para ser ofertado pelo meu e pelo seu pecado, pela minha e pela sua vida. Ele já fez isso. O Santo dos Santos foi rasgado de cima para baixo, por quê? Porque hoje o nosso sumo sacerdote Jesus está à direita do Deus Pai. O tabernáculo aponta para um lugar no céu, onde Deus habita, o trono de Deus. Jesus está à direita, que aponta a um lugar de honra, num corpo de um homem, ao lado de Deus, e a palavra fala que Ele está intercedendo por mim e por você. Então, a gente precisa entender, quando ele fala assim, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem remover os pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre o único sacrifício, que está lá no 12, pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Eu e você estamos representados no céu, à direita do Pai. Veja, a humanidade saiu da presença de Deus, e o próprio Jesus veio nos resgatar, e através dele nós podemos nos achegar no trono, no próprio trono do Pai.
aguardando no 13, daí em diante, até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés. Jesus falou que Satanás, ele foi vencido. No 14, porquanto, olha esse verso, pessoal, olha esse versículo, porquanto com uma única oferta aperfeiçoou por toda a eternidade todos quanto estão sendo santificados. Gente, essa palavra nós precisamos colocar ela, guardar ela no fundo dos nossos corações. A palavra fala que, porquanto com uma única oferta, a oferta de Cristo, Ele aperfeiçoou. Aperfeiçoou é passado. Ele já fez. Ele aperfeiçoou a quem? Todos quanto estão sendo santificados. Quem é que está sendo santificado? De glória em glória está sendo santificado. Levanta a mão aí. Alguém entendeu que isso é um processo de santificação? Mas a palavra fala que Jesus, Ele, na oferta dEle, Ele já nos aperfeiçoou. A gente só está vivendo um processo que Jesus já conquistou para as nossas vidas. Só que a palavra fala que Ele vai continuar nos aperfeiçoando durante quanto tempo? Por toda a eternidade. A promessa é de vida eterna, gente. E a promessa é de vida eterna porque Ele está dizendo o seguinte, olha, todas as vezes que vocês tiverem um encontro comigo, de glória em glória, eu vou te aperfeiçoando. Então, isso vai acontecer durante toda a vida de vocês, incluindo a eternidade. Significa que quando a gente chegar ao céu, a gente vai estar pronto? Não, Ele está dizendo que Ele vai continuar nos aperfeiçoando lá também. Mas, como assim? A gente vai chegar lá ainda imperfeito? Sim, é o que a palavra está dizendo. Que Ele vai continuar nos aperfeiçoando. Então, se Jesus tem a tolerância de conviver e nos amar, imperfeitos, o convite dele é que nós nos amemos uns aos outros. Mesmo os imperfeitos, sabe por quê? Porque se nós somos a família de Deus, os santos do Senhor, a palavra fala que nós estamos em processo de aperfeiçoamento, mas que para Deus e para Jesus, tudo isso está ok, está tudo bem. Às vezes não está bem para a gente, né? Mas para Ele está tudo bem. Por quê? Porque Ele está dizendo, olha, vocês vão caminhar comigo e vocês vão ser aperfeiçoados, mas quem te aperfeiçoa foi a oferta de Cristo na cruz. Ele aperfeiçoou por toda a eternidade, todos quantos estão sendo santificados. E disso igualmente nos dá testemunho quem? O Espírito Santo, está no 15. E disso igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto após ter declarado, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as inscreverei profundamente em sua mente. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? O autor de Hebreus, ele está dizendo o seguinte, olha, a gente é incapaz, como a gente é muito incapaz, a promessa dele é, eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo vai vir para habitar dentro de vocês, e eu vou colocar no seu coração, na sua mente, o próprio Espírito de Deus, para habitar dentro de nós. Qual é a questão? É que muitas vezes a gente quer pegar o volante. O próprio Deus, o próprio Jesus habita dentro de nós e a gente quer pegar o volante do nosso carro e dirigir do nosso jeito. Ele fala assim para a gente, perdoa. Eu disse, para quê? Não quero. Ela não me tratou legal. E fica de biquinho. Eu imagino Deus olhando, dizendo, cara, me apedrejaram na cruz e eu perdoei, você fica aí nessa.
de mimimi. No 17, conclui: dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. A obra consumada por Jesus na cruz, dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Entenda, de uma vez por todas, Jesus cravou na cruz do Calvário o seu pecado. Ele cravou. Ele foi a oferta perfeita que nos fez e nos permitiu voltar à presença do Pai. Por isso, na cruz ele falou: tetelestai, está consumado. No 19, sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, o próprio Cristo, no 22 ele fala assim: portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. A palavra diz o seguinte, sabe aquela consciência culpada que Adão conquistou para a gente lá no Éden, na queda? A palavra fala que agora a gente consegue entrar no Santos dos Santos, que a gente consegue entrar com um coração sincero, porque a gente tem um magnífico sacerdote que nos representa, que é Jesus, e com absoluta certeza de fé, tendo os nossos corações estão cobertos pelo sangue de Jesus. E toda má consciência, toda consciência que nos acusa, ela tem que parar de nos acusar. Porque o que nos dá cobertura é o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que purifica a nossa consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Então, agora a gente pode entrar de novo na presença do Pai. Esse é o caminho do sobrenatural de Deus. Saber que Jesus está ali à direita do Pai e que Ele se importa comigo e com você, porque o Espírito Santo habita em nós. Habita em cada um de nós. O selo da promessa. A gente só precisa pedir para Ele entrar nos nossos corações e realizar a boa obra. Ele é gentil. Ocupa nessa manhã, doce Espírito Santo. Levante sua mão, feche seus olhos. Ocupa nessa manhã, doce Espírito Santo. Os nossos corações. Realiza a tua obra, Senhor. Guia-nos, Senhor, nesta manhã. Guia-nos a cada dia, Senhor, a cada dia. Queremos nos encher da tua presença, doce Espírito Santo de Deus. Tu és o nosso advogado, o nosso consolador, aquele que intercede por nós. A palavra fala que não sabemos nem orar, Senhor, mas que Tu oras e intercede por nós com gemidos inexprimíveis que nós não conseguimos entender, mas essa linguagem o céu entende, o próprio Pai, o próprio Jesus. Jesus, Ele nos prometeu o Espírito Santo. Lá em João 14, do verso 16 ao 20, eu vou ler só o 20, mas ele fala assim, não, eu vou ler todo, diz assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece.
vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, entretanto vós me vereis, porque eu vivo, e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. O selo da promessa, o próprio Espírito Santo, Jesus está dizendo o seguinte: quando Ele está com você, quem está com Ele, quem está conosco é o próprio Cristo, e que o Pai está com Cristo, então o próprio Deus está conosco. A Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. Isso é ser um com Deus. Essa é a proposta de Deus para a gente caminhar no sobrenatural dEle. Lá em João 16, do verso 13 ao 15a, fala assim: no entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem, pertence a mim. Jesus está dizendo o seguinte: olha, o Espírito Santo vai habitar em vocês, e Ele vai revelar para vocês toda a verdade. Mas tem uma coisa, Ele está dizendo o seguinte: tudo que Deus tem pertence a quem? A próprio Cristo, a Jesus. Agora, olha que incrível, a gente vai ver, voltando lá em Romanos 8, do 14, 16, 17, olha que incrível. O que é que Jesus falou? Que tudo que o Pai tem pertence a Ele, Jesus. Em Romanos 8, ele fala assim, 8, 14 a 17, porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um Espírito que vos escravize, para andares uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba Pai, Paizinho querido. Posso me achegar novamente a Ele. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O primeiro Espírito está maiúsculo, o Espírito Santo, ele testemunha ao nosso espírito que está minúsculo, que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, ou seja, tudo que está sobre Cristo está sobre as nossas vidas. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Uau! Olha que coisa espetacular. Jesus vai, o Espírito Santo vem, mas ele diz, junto com o Espírito, eu e o próprio Pai vamos habitar junto com vocês. O próprio Espírito de Deus está dentro de vocês. Mas assim, tudo que é do Pai é meu, e tudo que é meu é dos filhos, do povo de Deus. Isso é a palavra da salvação, isso é o próprio Jesus que está falando. Jesus é a palavra de Deus, Deus não mente. Então a gente precisa entender que isso é uma verdade absoluta, e ela vai se cumprir. Esse é o andar no sobrenatural de Deus. Esse é o caminhar no sobrenatural de Deus. E a palavra fala ainda em Hebreus 4, 9 a 11, sobre o descanso sabático de Deus. Isso para mim é incrível, talvez seja uma das maiores dificuldades do povo cristão em entender. E eu vou confessar para vocês, para mim também não é diferente. Entender, ter revelação e viver o descanso sabático de Deus. Olha o que o autor de Hebreus fala, do verso 9 até o 11a. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. O que Jesus falou lá atrás? Se você está sobrecarregado,
entra na minha canga. Ou seja, ele diz o seguinte: eu vou te carregar. Olha o que fala o autor de Hebreus: sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Diante disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso. É natural entrar nesse descanso, gente? Não. O autor de Hebreus está dizendo que a gente tem que se esforçar para entrar no descanso sabático de Deus. Mas o que é mais incrível para mim é que ele diz o seguinte: pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas. Gente, essa é uma das chaves mais poderosas para a gente viver o verdadeiro Evangelho. Por que Jesus mandou os discípulos sem 2 cangas e sem dinheiro na carteira? Ele estava dizendo para eles: não vai ser do jeito de vocês, vai ser através do meu sobrenatural. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, entendemos que somos filhos amados de Deus, qual é a proposta de Deus para a gente? Que a gente viva no caminho do sobrenatural de Deus. Mas para isso a gente precisa descansar do quê? Das nossas obras. Pergunto a vocês: quem é o descanso sabático de Deus? E como ele se manifesta nas nossas vidas? Quem é o descanso sabático de Deus? Cristo. O próprio Cristo. A palavra fala que Ele é o nosso descanso. Quando a gente estiver sobrecarregado e cansado, Ele mesmo diz: vinde a mim, entra na minha canga. Porque tudo aquilo que você foi incapaz, eu passei, eu superei, eu sei te ensinar, eu vou te ensinar, eu vou te aperfeiçoar. Deixa eu te aperfeiçoar. Eu, como pai, eu confesso a vocês, eu tenho muito mais dificuldade em lidar com os meus próprios defeitos quando eu os vejo nas minhas filhas do que com aquelas coisas que eu já superei. Então, todas as vezes que eu vejo teimosia em duas das minhas filhas, para mim isso me confronta demais. Por quê? Porque eu ainda não superei. Mas Jesus superou todas as dificuldades. Ele superou todas. Ele está dizendo: vinde a mim. Conhecer meu coração, que ele é manso e humilde. E o jugo dele é leve. A proposta de Cristo é que a gente caminhe no sobrenatural de Deus, porque a gente só vai conseguir caminhar leves, em ambiente de leveza, no caminho do sobrenatural de Deus. Deixa eu contar para vocês algumas histórias sobre grandes homens de Deus, para a gente entender exatamente esse movimento de Deus. O momento onde Deus diz assim: ei, agora é comigo, agora não é mais com você. Vou comentar rapidamente sobre a história de... Como é que nós estamos de tempo aqui? Ainda temos um tempinho.
contar para vocês a história de Jacó. Depois eu vou contar uma história do Novo Testamento. Jacó, a palavra fala que a mãe dele, Rebeca, engravidou de gêmeos, Jacó e Esaú. E a palavra fala que os dois irmãos ficavam brigando no ventre da própria mãe, e a mãe foi a Deus. Olha que coisa, a mãe foi a Deus para orar, para entender o que estava acontecendo dentro da barriga dela. E Deus falou para ela o seguinte: você tem duas nações que estão brigando, eles vão ser inimigos. São duas nações que estão dentro do seu ventre. Mas o mais novo vai ser maior do que o mais velho. Deus tinha uma promessa para a vida de Jacó. O primeiro a nascer foi Esaú. O segundo a nascer foi Jacó. Ele nasceu grudado no pé do irmão. Ele queria passar na frente do irmão para ser o primogênito e receber as bênçãos de Deus. No ventre da mãe, eles estavam brigando para ver quem nascia primeiro. Jacó, a palavra fala, lá no final, que Jacó teve uma vida de lutas. Ele brigou a vida inteira. Ele foi gerado num ventre brigando com o irmão. Ele nasceu, o pai tinha preferência pelo irmão. Era o pai que ia abençoar. E o pai tinha preferência por Esaú. A mãe, como tinha ouvido de Deus, que o menor seria maior do que o mais novo seria maior do que o mais velho, a mãe o acolheu. A palavra fala que Esaú era caçador, Jacó cuidava dos rebanhos. Jacó, num belo dia, faz um guisado, o irmão chega cansado da caça, e o irmão troca a bênção da primogenitura por um prato de comida. Jacó começa ali a ganhar a bênção da primogenitura. Depois ele engana o pai, junto com a mãe, com o apoio da mãe, ele engana o pai para receber a bênção da primogenitura. O irmão fica alucinado e decide que vai matar Jacó. E o irmão era forte. O que Jacó faz? A mãe fala: foge, filho. Nessa fuga dele pelo deserto, que ele está indo para a casa do tio deles, casa de Labão, a palavra fala que Jacó dorme sobre uma pedra, e ele tem um sonho, e ele vê uma escada ligando a terra aos céus, e os anjos subindo e descendo por essa escada, que ligava novamente a terra aos céus. Deus dá um sonho para Jacó, e ele diz: isso daqui é a porta, é o lugar da porta do próprio céu. O interessante é que Jesus, no Novo Testamento, ele fala sobre essa passagem. Ele diz, vocês verão os anjos subindo e descendo dos céus sobre mim. Jesus é a própria escada que reconecta a terra ao céu. Olha quão forte foi o sonho que Deus deu para Jacó. E Jacó vai para Labão, e lá Labão engana ele e mantém ele lá por 14 anos. Ele sai de lá fugido e casado com as duas filhas de Labão, rico. Ele volta, ele está voltando para a terra dele, com as duas mulheres, rico, com pessoas que já trabalhavam para eles, com gado, com animais, e ele chega na beira de um rio. Ele atravessa as mulheres, os filhos, os bens, e ele fica no acampamento. A palavra fala que à noite, um homem vem andando, e esse homem começa a brigar com Jacó, e eles brigam do entardecer até o amanhecer do dia seguinte. Eles brigam, eles saem na porrada, a noite toda. Eu e o Beto já treinamos jiu-jitsu há pouco tempo, o Marcelo faz jiu-jitsu. Cara, você brigar a noite toda, cara. Como é que você acha que o cara chegou lá no final do dia? Virando a noite. Como é que ele chegou no nascer do dia? Porque no nascer do dia a palavra fala que o anjo que estava ali, não era uma pessoa, era um anjo de Deus. O anjo que estava ali fala: me solta que está nascendo o dia, eu preciso ir embora. Ele disse: não vou te soltar enquanto você não me disser o seu nome. A palavra fala que o anjo tocou no quadril de Jacó. E Jacó ficou manco pela vida toda. O anjo não diz o nome para ele. Mas o anjo, quando se solta dele, diz assim: me fala o seu nome. Ele diz assim: meu nome é Jacó.
Eu vivi lutando a vida toda. Ele não fala isso. Mas o anjo de Deus que estava ali sabia. Eu vivi lutando na força do meu braço a vida toda. E aí o anjo fala para ele assim: agora que você está esgotado, agora que você não tem mais forças, eu vou te dizer quais são os planos de Deus para você, que Ele tinha desde o ventre, Ele tinha desde o princípio para a sua vida. Você é Israel, filho. Você será pai de uma nação. Mas você vai andar capengando a vida toda, da agora para frente, sabe por quê? Porque sou eu que vou fazer. Você lutou a vida toda com a força do teu braço. Agora sou eu que vou realizar. Você não vai ter mais como correr do seu irmão. Você vai ter que resolver o problema com ele. E eu vou te ajudar. E ele não vai te matar. E você vai viver no meio de povos que nem sempre vão ser amigáveis a você. Mas eu vou estar lá com você. Eu vou te sustentar. Não é mais na força do teu braço. A partir daqui, a partir do momento que você se esgotou, é através do sobrenatural de Deus. E eu vou dizer para vocês o seguinte: a palavra fala que Jacó brigou com o próprio Deus, não é isso? Quem da Trindade estava ali brigando com ele? O Pai não, o Pai estava no céu. O Espírito Santo também não. Quem é que tem corpo, faz parte da Trindade, estava lá brigando com ele? O próprio Jesus. O próprio Jesus estava brigando com ele. Disse: ó, ei, Jacó, a partir de agora é comigo. Porque quando eu morrer lá na cruz do Calvário, lá na frente, a promessa é que eu vou aperfeiçoar. Eu aperfeiçoei a todos aqueles que estão sendo santificados, para trás e para frente. Então eu já vou começar a te aperfeiçoar a partir daqui, porque eu tenho uma promessa para a sua vida e para esse povo, que é o povo israelita, o povo hebreu. Abraão, Deus levou Abraão até ele não poder mais. A palavra fala que Abraão já era um homem sem vigor. Vocês entendem o que eu estou falando? Abraão não tinha condições mais de ser pai, ok? Mas Deus tinha dado uma promessa. A mulher dele era estéril e Abraão não tinha mais vigor. Tudo bem para vocês? Quando Abraão se esgotou, Deus deu o filho da promessa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente tem que entender o mover de Deus nas nossas vidas. Então, se a gente estiver passando por momentos onde a gente está realmente sentindo que a gente está fraco, acredite, se volte para Deus e diga assim: ó, continue trabalhando na minha vida, porque em Ti eu sou mais do que vencedor. Pedro, eu estou passando por grandes homens de Deus, mas se você for olhar a história de Moisés, também não é muito diferente. Pedro, Deus conhece Pedro, primeira coisa que ele faz, Jesus conhece Pedro, a primeira coisa que ele faz é mudar o nome de Pedro. Ele diz: ó, teu nome será Simão. Lá na frente ele vai dizer por quê. Mas logo depois, Pedro está pregando, Jesus está pregando no mar e Pedro chega com o barco. Jesus vai lá e sobe no barco de Pedro, começa a pregar com o pessoal. No final, na verdade, ele tinha uma intenção com Pedro. Ele disse: Pedro, vamos voltar para o mar, porque tem uma coisa que eu quero te ensinar aqui. Pedro era pescador e ele disse: você não pegou nada, né? Não, não peguei, não tinha nada para pegar. Então tá bom,
vamos lá pescar. Pedro disse, Senhor, não tem nada. Ele disse, mas no teu nome, não vou te contrariar. Pedro conhecia Jesus já. Então ele vai remando com o pessoal, Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Os filhos de Zebedeu, vão lá. E quando chega num determinado local, Jesus diz o que para ele? Joga a rede à direita. E Pedro joga no nome de Jesus. Porque, na boa, ele não cria em nada. Ele cria que ia voltar aquela rede como? Vazia. A palavra fala que o barco quase que tombou da quantidade de peixes que vieram naquela rede. Jesus começava ali a mostrar a Pedro o quê? O sobrenatural de Deus. E há uma grande pesca maravilhosa e sobem peixes a tal ponto que eles chamam um outro barco e os dois barcos quase que afundam. E Pedro se prostra a Jesus e diz, Senhor, não sou digno de estar na tua presença. Ele diz, você vai ser pescador de homens. Jesus já está no meio dele, já diz, olha, você vai ajudar a tirar os homens do mundo para o reino de Deus. Essa vai ser o teu papel. E Pedro vai caminhando com Jesus, e um dia ele participa da multiplicação dos pães, e depois, a palavra fala que eles tinham ido de 2 em 2 pregar pelas cidades, eles voltaram, eles estavam maravilhados com as grandes coisas que eles tinham feito, os demônios eram expulsos através deles, eles curavam doentes, milagres aconteciam. Logo depois, Jesus faz uma multiplicação dos pães, aquela dos 5.000, dos 5 peixes, 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus, a palavra fala que Jesus manda eles, num barco, voltar na frente, e ele vai orar. E eles estão ali, remando, esgotados, tinha muito vento, o mar estava revolto. E entre 3 e 4 da manhã, Jesus vai andando sobre o mar para encontrar com eles, eles estavam esgotados. Quando Jesus aparece, eles acham que é um fantasma, eles ficam com medo. Jesus diz, não temas. Pedro olha para ele, isso está relatado, não no Evangelho de Marcos, mas está relatado em outros evangelhos. Pedro olha para ele e diz, se é você mesmo, Jesus, fala para eu ir, e eu vou. E a palavra fala que ele olhou nos olhos de Jesus e ele caminhou sobre as águas. Olhando para Cristo, a gente caminha sobre as águas. E aí houve uma tempestade, a onda estava forte, ele olhou para a tempestade, para a onda, ele desviou o olhar de Cristo, ele naufragou e ele falou, me salva. E Jesus salvou. Meu Deus, me salva. A oração mais curta da Bíblia. Deus foi lá e o próprio Jesus salvou ele. Mas é interessante que o Evangelho fala que até então eles estavam com os corações deles endurecidos, eles não tinham entendido o que tinha acontecido. Isso está no Evangelho de Marcos, que escreveu, foi discípulo do próprio Pedro. Pedro está descrevendo a ele mesmo, ele disse que até então eles não tinham entendido o que tinha acontecido no milagre da multiplicação dos pães. Eles não tinham entendido, Pedro não tinha entendido o milagre dos peixes, Pedro não tinha entendido uma série de coisas que ele tinha visto Jesus fazer até ali, e eles estavam naquele barco, no meio de uma tempestade, o próprio Cristo apareceu andando por cima das águas, algo mais sobrenatural do que isso, eu não consigo imaginar. Vai acontecer depois ainda algo mais sobrenatural, e Pedro anda sobre as águas. Mas ele fala que até então, o coração deles estava endurecido. Eles não tinham entendido ainda quem era Jesus. E a palavra fala que depois que Jesus entra no barco, a tempestade passou, e eles chegaram rapidamente do outro lado. Ou seja, o sobrenatural de Deus foi mais do que manifesto ali. Em uma outra oportunidade, Jesus pergunta quem eles diziam que ele era, e Pedro fala o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, essa é uma grande verdade, Pedro, foi Deus, o próprio Deus que te revelou. Mas logo depois, Pedro dá uma mancada com Jesus. Jesus fala que vai para a cruz, ele diz, não vai não. Jesus diz, afasta-se de mim, Satanás. Na sequência, Pedro
Tiago e João veem Jesus transfigurado em cima de um monte, junto com Moisés e Elias. E Pedro fala assim, vamos fazer 3 tendas. O próprio Deus repreende Pedro. Ele fala assim, não, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esquece a lei, esquece os profetas, ele resume tudo. É o meu filho. O próprio Pedro, Deus fala com ele para dizer, Pedro, você está entendendo errado. Vocês estão entendendo quem é Pedro na história? Somos nós. E na Santa Ceia, na última ceia, Jesus fala para Pedro o quê? Olha, vai acontecer, eu estou indo para um lugar que vocês não vão me acompanhar. O que é que Pedro fala para ele? Eu vou com você até o final, até onde você for. Aí Jesus diz para ele, cara, você ainda está vivendo na força do teu braço. Hoje, ainda hoje, essa noite, você vai me negar 3 vezes. Pedro nega Jesus 3 vezes. A palavra fala que ele ficou desconsolado. Ele volta a pescar junto com todos os demais. Jesus volta e ministra o coração de Pedro. Ele fala, você vai esperar o Espírito Santo. Ele vai se manifestar sobre a sua vida e de todos da igreja. E através de você eu vou erguer a igreja. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertem. Pedro teve que se esgotar em si mesmo. Porque ele confiava nele. Ele precisava aprender a confiar, andar no sobrenatural de Deus. E Jesus trabalhou com ele todo o tempo. É assim que ele trabalha comigo e com você. É assim que ele trabalha comigo e com você. Ele fala assim, olha, e esse outro que fala aqui é o discípulo que você ama, João, o que você tem para ele? Jesus diz, eu tenho outros planos para ele. E realmente ele tinha, mas não é o objeto dessa pregação. Jesus tem um plano para cada um de nós. Para a gente encerrar, pessoal, ninguém resumiu melhor o caminhar com o sobrenatural de Deus do que Paulo. Está lá em 2 Coríntios 12, 7 e 9, ele fala assim, e para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou, a minha graça te é suficiente. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Quem é o poder de Cristo que repousa sobre nós? Espírito Santo. Deus permite que a gente viva momentos de fraqueza. Ele fez Jacó ficar manco. Momentos de fraqueza. Para que o poder dele, o Espírito Santo, nos aperfeiçoe. Para que o Espírito Santo possa agir nas nossas vidas. Para que nós possamos ser guiados. Para que a gente entregue o volante das nossas vidas para Ele, para o Espírito Santo. Amém? Amém. Quem como eu estiver sentindo no seu coração agora, por favor, louvor, estiver sentindo no seu coração que você precisa viver a partir do sobrenatural de Deus, viver uma vida mais leve, viver uma vida onde o autor de Hebreus fala
que a gente descansa das nossas obras. Caminha através da obra de Cristo. Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Quem está precisando descansar das suas obras, por favor, se levante. Vem aqui à frente, é você e Jesus. É você e Jesus. Doce Jesus, obrigado por ter nos redimido, Senhor. Obrigado por não ter pecado, por ter vivido uma vida para se tornar uma oferta agradável ao Senhor. Obrigado por conhecer todas as nossas fraquezas e poder nos ajudar. Obrigado por seres o sumo sacerdote, Senhor. Nosso sumo sacerdote que está à direita do Pai, orando e intercedendo por cada um de nós. Obrigado por ter enviado o Espírito Santo para habitar dentro de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque a palavra nos diz que, como teu povo, temos direito de sermos filhos de Deus, para aqueles que são guiados pelo teu Espírito. Nós queremos, Senhor, nessa manhã entregar as nossas vidas, Pai, para que tu guie todas as coisas, todas as decisões. Para aqueles que, como eu, são pais imperfeitos, que gostariam de se tornar pais melhores, se aconchegue nele agora. Se achegue a Ele agora e diga: Senhor, eu não consigo. Tua presença. Eu não consigo ser um bom pai. Eu não consigo ser um marido amoroso. Eu provei e vi. Não consigo ser um amigo mais doce amor que carrega as bênçãos de Deus. Eu não consigo ser guiado pelo Espírito Santo. Entregue para Ele. Fala com Ele nessa manhã. Nós queremos, Senhor, nessa manhã, descansar das nossas obras, descansar no próprio Cristo, o descanso sabático de Deus para as nossas vidas. Que o próprio Deus descansou das suas obras. É o desejo próprio Pai, meu coração, das suas sermos inundados por tua glória. Doce Jesus, Senhor, ministra no coração de cada um dos nossos irmãos. Vem, doce Espírito Santo de Deus, repousa sobre cada um dos meus irmãos que estão buscando o teu descanso, Senhor. Que estão buscando a paz que excede todo entendimento, aquela que é um legado do próprio Jesus, que estão querendo sentir o amor de Deus sobre a vida deles, sendo derramado em medidas abundantes. O amor de Deus que se alegra sobre o próprio Jesus. O amor de Deus perfeito,